Good morning, good afternoon and good evening. Sejam bem-vindos a mais um BrazasCast, o podcast apresentado pelo Brazas. Um espaço dedicado a receber pessoas incríveis com grandes histórias e que fazem a diferença por onde passam. Eu sou o Jack, o seu host, muito prazer para quem não me conhece, para quem já me conhece, bem-vindos. E se você é novo aqui, dá um curtir no vídeo, compartilha ele com a galera, se inscreve no canal do YouTube do Brazas, bem como nas outras redes sociais para acompanhar o nosso conteúdo que está sempre cheio de coisa legal por lá. Hoje nós temos a honra de receber um convidado muito especial. Eu estou aqui com o Joseph. Tudo bem, Joseph? Tudo perfeito, a honra é minha. Maravilhoso, Joseph. Então, Joseph é uma figura que entrou no universo do Brazas de uma maneira um pouquinho inusitada, mas com muito talento para agregar a gente. Desde então, ele teve diversas funções dentro do Brazas, certo, Joseph? Sim. Até assumir a direção da unidade do Brazas do Meier, que é onde ele se encontra hoje, no Rio de Janeiro. Mas a sua trajetória ele não para por aí. Ele tem muita coisa, ele é formado em letras pela UFRJ, certo? Sim. Tem experiência como tradutor. Sim. E além disso é apaixonado por música, meditação, esportes e até mesmo vegetarianismo. Sim, certo? Verdade. Então Joseph é um Jack of all trades, então tem os dois Jacks aqui hoje no programa, mas preparem-se para uma conversa leve, empolgante, enquanto a gente explora as reviravoltas da carreira desse cara maravilhoso. Joseph, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui, agradeço o convite. Maravilhoso. Joseph, e aí como eu disse antes, você entrou no Brazas de uma maneira um pouquinho inusitada, certo? Sem nunca ter sido aluno do Brazas antes. É verdade essa informação? Não, mais ou menos? Não, realmente é verdade. E eu devo admitir o seguinte. Na realidade eu não sabia absolutamente coisa nenhuma a respeito do Brazas. Mas eu tinha a seguinte informação. Número 1, paga muito bem. Sim. Número 2, muito difícil de ser aceito, porque o processo de seleção, escolha de professores, os candidatos, é uma coisa muito rígida, com uma exigência muito grande, nível de influência muito alto. E fora isso, quando eu tinha que passar por um treinamento, onde você vai ser testado praticamente todos os dias de treinamento, era essa informação que eu tinha. Aí eu fiquei pensando, poxa, cara, paga bem, é exigente, é difícil, é bem visto no mercado, é lá que eu quero trabalhar. Muito bom. Foi essa a minha postura. Então eu não sabia realmente como era. Mas foi isso que me motivou. Mas foi muito interessante, então, que você diz que o que te trouxe mais para o Brazas, o que te chamou mais a atenção no Brazas, foi realmente o fato de ser difícil de entrar, de ter uma qualidade, isso mostrar, né? Vai na contramão do que muita gente faz. Pois é, mas olha que desafio bacana. E afinal de contas, você para pensar, que tipo de profissional você quer ser? Com certeza. Onde é que você quer trabalhar? Não é? Sim. Então eu falei, não, olha só, é lá, tem que ser lá. Com certeza, com certeza. Então, você hoje é diretor da unidade do Meier, mas o seu começo foi como professor, como trainee, certo? E você também atuava como uma espécie de stand-by para outros diretores. Sim, só que isso foi na Barra, né? Na Barra da Tijuca. Porque houve uma época em que um determinado diretor, ele acumulou 3 unidades sob direção dele e ele precisava de uma pessoa para ajudar. Então foi uma época muito interessante. Eu fui escolhido para fazer esse trabalho, e esse trabalho, apesar de muito bem definido, ele abrangia muita coisa. É isso que eu gostaria de saber. Quais foram algumas das responsabilidades, dos desafios que você teve que encarar nessa posição? Olha, responsabilidade, vamos colocar assim, praticamente tudo que você possa pensar em relação a um curso de idiomas, em relação a um local de trabalho, desde resolver questões de estacionamento, atender alunos responsáveis, interagir com questões administrativas, tudo. Isso inclui tudo. Agora, acho que o grande desafio é o seguinte, por mais presente que o diretor fosse, obviamente ele não poderia atender a todos. Daí, inclusive, existia a função de stand-by. Claro. Só que como no stand-by, você, estando presente, independente do que você precisa fazer, ou que você tem que fazer, obviamente, vão existir os, digamos assim, vamos chamar de imprevistos. Você não pode prever o que vai acontecer. Claro. E você, como stand-by, você não é o diretor. Você não tem a autoridade de diretor. A autonomia do diretor. Você não tem a autonomia do diretor. Aham. Você não tem o cargo de diretor. Mas é você quem está ali e é você quem vai resolver. E aí,
que eu diria que eu aprendi na prática, uma coisa na qual eu sempre acreditei, é que na realidade não é o tom de voz, não é a patente, não é a posição que confere razão às palavras de uma pessoa. Sim. Na realidade é o conteúdo das palavras. Se você se atém à situação, às razões, motivos das pessoas, você consegue ponderar e você consegue realmente ajudar a resolver o problema, ao invés de agravá-lo. Claro. Então eu aprendi isso, eu pensava assim, comprovei na prática e me esforcei muito por esse lado. Tá, beleza, eu não sou o diretor, mas eu tenho que resolver, eu tenho que ajudar essas pessoas. E aí, por meio de raciocínio, trabalho, observação, você começa a melhorar nisso e você consegue realmente conquistar, inclusive, uma autoridade muito grande, mas pela razão, pela argumentação, pelo raciocínio, por ser ponderado. Esse foi o maior desafio. Muito mais pelo respeito, pela consciência, do que pelo medo de alguma coisa. Né? Aí você consegue interagir daquela forma, mesmo não sendo diretor, mas tendo que desempenhar a função de mediador, do que quer que seja. Você pode dar o nome que você quiser, mas na realidade o que você tem mesmo que fazer numa situação dessa é resolver o problema. Claro. Entendeu? Mas aí você acaba se tornando uma pessoa que os outros sabem que pode contar, né? Que pode ajudar para o que quer que seja dentro do ambiente. Exatamente. E isso já te deu algumas ferramentas bem legais para quando você se tornou diretor, certo? Já te preparou previamente, então. Muito, porque eu tive que lidar com muita coisa. Era simplesmente uma necessidade. 3 escolas ao mesmo tempo, o diretor não poderia largar uma para ir resolver um outro problema para outra, principalmente com a minha presença. Senão, afinal de contas, o que eu estaria fazendo lá? Claro. Para pensar, né? Com certeza, com certeza. Foi muito um desafio muito grande, mas foi uma coisa muito bacana. Eu aprendi muito, óbvio. Cometi vários enganos, tentativa e erro, aprendi, mas não devo ter ido tão mal assim, que afinal de contas eu sobrevivi a isso, né? Continua aqui. Claro, óbvio. E assim, isso é uma coisa que eu acho maravilhosa, que a gente tem que reforçar, reinforce, né? A gente traz do inglês, mas a gente tem que mostrar isso mesmo, que é necessário cometer erros. Isso eu falo sempre para os meus alunos no Brazas, na sala de aula, que se a gente comete um erro, é uma oportunidade para a gente acertar depois, é uma oportunidade para a gente aprender, para a gente rever alguma coisa. Então, o primeiro passo para você acertar é você errar. Exatamente. Então, eu acho que isso tem que ser motivado, certo? Claro. Hoje em dia, porque as pessoas têm um medo tão grande de fazer, elas têm tanto medo de errar, que não tentam, né? Aí vira um problema. Sim. Porque torna-se um impeditivo. Sim. Porque o que acontece? É claro, nós queremos acertar. É claro que a gente quer o melhor sempre. Independente do assunto, independente do que for. Porém, tem certas coisas que não tem jeito. Claro. Você tem que se dar a permissão de cometer pequenos enganos. É claro que tem que tomar cuidado com o nível desse engano. Certas coisas são muito sensíveis. O nível do engano tem que ser medido aí. Tem que ser medido. Mas, efetivamente falando, o aprendizado é isso. É você se dar a oportunidade e se entender como uma pessoa que está aprendendo. Porque, na realidade, as pessoas erram feio e pesadamente com aquilo que elas acham que sabem. A confiança traz esse problema, né? Tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Você tem que ter senso crítico, autoanálise, pensar, poxa, mas espera aí, calma aí, eu sei realmente isso? Entendeu? Claro. Aí é que entra o bom senso, né? Tem que ter. Com certeza. E se dar a permissão, não se cobrar tanto assim. Sim, a gente muitas vezes cobra mais de nós mesmos do que dos outros, né? A gente vê se nós tivéssemos cometido o mesmo erro que uma outra pessoa cometeu, às vezes a gente fala, não, mas nada demais para outra pessoa, não é nada demais, isso aí vai passar, vão esquecer, não é problema, dá para resolver. Quando a gente faz isso, a gente se cobra muito mais, né? A gente se martiriza muito mais. Aí vira aquela mortificação, que não pode ser assim também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro, claro. Mas a sua formação inicial, ela é letras, português e inglês? Letras, português e inglês, que eu fiz na UFRJ. Na UFRJ. Exatamente. Maravilhoso. Gostou do ambiente, te traz boas memórias? Mas, olha, existem coisas na vida que eu acho que a gente pode até repensar e, digamos assim, até admitir para si próprio. Tá, talvez eu não devesse ter feito isso. Mesmo que eu não tivesse seguido a carreira de professor, uma coisa que eu não tiraria em hipótese alguma da minha vida foi ter frequentado a Faculdade de Letras do UFRJ na época em que eu frequentei. Incrível. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma experiência muito interessante. Eu tive professores excelentes e tive professores com os quais eu não me identifiquei. Mas até com eles eu aprendi. Sim. Porque eu até pensava, bom, eu não quero fazer isso dessa forma. Eu não estou qualificando, mas
eu não queria ser aquela pessoa. Uhum. Então, até, nem que seja, por exemplo, inverso, eu acabei aprendendo alguma coisa com eles também. Claro. Mas de uma maneira geral... Até mesmo do que não fazer, Exatamente, né? exatamente. Certeza. Mas de uma maneira geral, eu conheci pessoas muito legais, foi um ambiente muito interessante. E outra, na época em que eu estive lá, era um ambiente com uma liberdade muito grande. Uhum. Era uma coisa muito democrática, era um negócio muito bacana. Me acrescentou muito, muito mesmo. Incrível. E aí, quem te inspirou, quem ou o que te inspirou a seguir essa trajetória nessa formação acadêmica, em letras? Teve alguma coisa, algum evento na sua infância? Olha, é interessante. Na realidade, meus pais eram professores. Uhum. Né? Eram professores e na realidade foram diretores de escola também. Agora, mas o que me motivou mesmo foi o assunto em si. Você estudar sobre idiomas, você estudar literatura, análise literária. Eu gosto muito da questão da língua, da literatura. Eu gosto do estudo da retórica. Uhum. E saindo um pouco desse caminho, da lógica também. Porque uma coisa que eu descobri a meu respeito é que eu não sou exatamente uma pessoa muito especializada numa área. Eu não tenho aquela característica de uma pessoa que é da área de humanas. Eu não tenho isso. Eu consigo estudar praticamente qualquer coisa, desde que eu veja necessidade e ou vantagem nisso. Eu posso estudar matemática, eu posso estudar química, física, qualquer coisa. Na realidade, eu não sou muito especializado nisso. Uhum. Mas, por gosto pessoal, eu tenho, assim, uma questão muito forte com a questão de língua, literatura, a forma como nós nos colocamos, a forma como a gente articula. Para pensar. Até mesmo determinadas questões pessoais, ou de sentimentos, ou de ideias, quando você trabalha isso pessoalmente, ou até consigo mesmo, o que você utiliza para fazer isso? Seus pensamentos são praticamente, quase sempre, em palavras. Uhum. Claro, tem as questões anímicas, mas... A gente traduz tudo que a gente sabe, o conhecimento, em palavras. Em palavras. Isso aí eu tenho verdadeira paixão por esse estudo. E também paixão por aquisição de conhecimento e o que é que você faz com esse conhecimento. Uhum. E dentro do estudo de línguas, você tem uma oportunidade muito grande de trabalhar com esse tipo de coisa. E eu acho que dá uma facilidade, né? Eu também tenho esse histórico de ter feito letras com português e inglês também, e eu acho que quando a gente estuda dessa forma a língua, não só a língua, mas a linguagem, como que funciona a formação das línguas, mesmo que não seja a fundo, isso traz pra gente uma habilidade de entendimento das coisas no geral, que auxilia em todas as áreas. Sim, né? Sim, com certeza. E olha, a capacidade de resolução de problemas, ela está muito relacionada também com a sua capacidade de articulação. Uhum. A forma como você se coloca, como é que você trabalha convencimento, como é que você trabalha a explicação, como é que você trabalha a questão de passar uma instrução. No fundo, eu acho que a gente não ensina, de fato, nada a ninguém. Você facilita o caminho para que aquela pessoa aprenda, mas é ela quem está aprendendo. Sim. Pelo menos na minha concepção. Uhum. Então, e você faz isso utilizando o discurso. Sim. Seja ele escrito, falado, ou o que quer que seja, mas você vai utilizar discurso. Claro. Aí eu acho um estudo simplesmente maravilhoso. Com certeza, com certeza. E aí, isso traz, com certeza, muitas habilidades, não só para o professor, mas também para a pessoa diretor, né? Para a pessoa do diretor. Sim. E aí, queria saber um pouquinho como é trabalhar como um diretor do Brazos, como que funciona o seu trabalho na unidade do Meyer e quais são os seus principais... suas principais questões para resolver, mas também os objetivos que você tem com essa unidade. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que o diretor, a gente volta até para uma parte da nossa conversa aqui, do meu discurso, em que eu acho que eu desenvolvi um trabalho relativamente bom, de fato. Bom, deve ter sido pelo menos razoável, porque afinal de contas, se eu distante pai, eu virei diretor. Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Então, o que acontece? Ali eu desenvolvi aquela questão de conseguir administrar conflitos, mesmo sem ter a autoridade de um diretor. Uhum. Não é? E como diretor, eu acho que o melhor a ser feito é você conseguir trabalhar todos que estão à sua volta sem uso de autoridade que não advenha de respeito. Uhum. Porque o que acontece?
Claro que um diretor trabalha com planejamento. Claro que um diretor vai trabalhar com objetivos, metas, tudo isso. Mas você tem que fazer o seu trabalho de administração de personalidade. Você tem que orientar os alunos, orientar as pessoas. Você tem que mediar, você tem que resolver conflito. Então, dentro do meu trabalho, o objetivo é sempre, para mim, favorecer o ambiente assim, o relacionamento das pessoas de forma a criar um ambiente realmente bom, propício à produção, crescimento. Porque para pensar numa coisa. Olha que como esse trabalho de diretor é uma coisa interessante. Você faz parte de uma organização e você mantém aquela estrutura funcionando, aquilo leva para o aluno o que ele precisa, faz com que o aluno consiga o que ele quer, o que ele precisa, e você ainda tem uma estrutura que cria empregos, você tem uma estrutura que mantém, efetivamente falando, famílias. Então é uma coisa muito séria, uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma coisa muito bonita. Então, se você consegue desenvolver um trabalho, consegue sempre trabalhar com a ideia de crescimento, com a ideia de fortalecer cada vez mais aquele negócio, por assim dizer, mas isso vai além do negócio. Você tem ali função social. Claro. A gente ensina, a gente guia e a gente cria posições de trabalho com os quais as pessoas realmente, inclusive, mantêm as famílias delas. Sim. Quer dizer, então é um negócio que eu me sinto muito orgulhoso de fazer esse trabalho. Vou dizer para você que é fácil? Não é fácil. Tem dia que a coisa complica, porque é muita coisa para ser feita. É muita gente para tomar conta, né? Para administrar, para cuidar, com certeza. Exatamente. Mas aqui a gente tem uma vantagem muito grande, porque nos nossos vários departamentos, inclusive com a própria presidência, você tem acesso às pessoas. Você conversa, você troca ideias, você consegue resolver as coisas em conjunto. Isso é uma coisa muito bacana. Claro, eu creio que assim, essa é a diferença semântica que a gente tem entre as palavras chefe e líder. Eu gosto muito dessa palavra diretor, porque eu acho que o diretor, ele traz uma direção, mas ele é uma peça da engrenagem, que tem que funcionar muito bem com todas as outras peças, sabe? Sim. E aí, enquanto a gente tem aquela figura do chefe, que é autoritária, que é uma figura que cobra, que pede, que tem muitas demandas, do outro lado a gente tem um líder que está junto, está de mãos dadas, está falando, ó, vamos por aqui, esse jeito é melhor, como que você acha que é melhor, como que funciona melhor, vamos ver ideias, vamos trabalhar tudo isso, porque isso faz a coisa ficar viva, né? Não deixa cair nem numa rotina e nem num esquecimento, que a gente vê acontecendo muito com empresas que são boas, que têm uma razão boa, que têm um propósito bom, mas por falta de uma liderança não dão certo. É verdade, né? É verdade. Claro. E aí, pra gente quebrar um pouquinho essa nossa dinâmica, eu vou vir aqui com o primeiro quadro que a gente tem para essa nossa terceira temporada, que é o Ask the Guest. Um quadro de bate-bola, jogo rápido. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde na ponta da língua. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Ler mentes ou ter memória fotográfica? Memória fotográfica. Ok. Bater perna em Nova York ou fazer um retiro em Bali? Retiro em Bali. Mais tranquilo, né? Sim. Com certeza. Viajar por dentro do Brasil ou pro exterior? Por dentro do Brasil. Por dentro do Brasil. Ok. Verão ou inverno? Verão. Verão. Sim. Jura? Mesmo Sim. morando no Rio ainda, mesmo sempre o verão. Pô, cara, aqui é lindo. Com o sol brilhando fica mais bonito ainda. Concordo. Não posso discordar. Eu tenho que admitir que eu prefiro dias frios, prefiro esse tempo nublado, mais calminho, mas o sol traz uma qualidade de vida pra gente que Sim. É inigualável, né? Então, carnaval no Rio ou viajando? Viajando. Ah, mas nesse momento você foge, então? Aí é um pouquinho demais. Embora seja muito bonito, muito bacana, eu prefiro viajando. Entendi. Contato à distância, ligação ou mensagem no WhatsApp? Ligação. Ligação, ok. Fazer compras online ou em loja física? Loja física. Loja física. Num dia chuvoso, café ou cappuccino? Cappuccino. Cappuccino, ótimo. Então, para a gente entrar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Joseph, como a gente disse antes, você é vegetariano, Sim. certo? Sim. E aí, como você enxerga a importância da alimentação e desses hábitos saudáveis no ambiente educacional também do Brazos, para os professores ou para os alunos? Você acha que é uma coisa válida? Olha, eu acho que sim. Na realidade,
Tenho certeza que sim. Porque não que o vegetarianismo vai servir para todo mundo, não é isso. É que, na realidade, você tem que se sentir bem. Para qualquer coisa, na realidade. Para qualquer atividade. Se você tem uma alimentação, se você tem uma regra que te faz sentir bem, você vai ter melhores possibilidades de vencer determinados desafios, você vai ter uma performance melhor. Para mim é isso. A minha questão com a alimentação é que eu tenho que me alimentar de uma forma que eu me sinta bem, que eu me sinta com energia, que eu não me sinta, digamos assim, desanimado ou que eu não me sinta pesado. Eu preciso de uma para mim, isso funciona. Eu preciso de uma alimentação leve que me faça sentir disposto. Tenho que acordar de manhã e vamos começar esse dia. Vamos resolver tudo que tiver que ser resolvido. Deixar a máquina funcionando bem, exatamente, né? É para isso. É para isso. Agora, se você se sente melhor assim, comendo muita comida italiana, isso é com você, entendeu? Claro. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas a manutenção disso eu acho que é muito importante também, né? Isso, recentemente eu tive a oportunidade, até com um dos parceiros do Brazos, que é o Gympass, eu tive a oportunidade de começar a fazer mais exercícios e prestar mais atenção na minha alimentação e nisso, não como aquele estigma que tem hoje em dia de que todo mundo tem que ser modelo, capa de revista e tal, mas como uma questão de saúde. Sim. E eu vejo o quanto que isso mudou na minha qualidade de vida com questões como disposição, controle da ansiedade, entre vários outros quesitos que só melhoraram. Pois é, mas agora você tocou num assunto interessante, né? Você vai ter a sua alimentação, você vai ter o seu exercício físico, você vai praticar um esporte. Isso não é para você se transformar ou para seguir um determinado modelo. Isso é para você se sentir bem, porque na realidade o importante é realmente a saúde, e saúde mental sem saúde física é um pouco mais complicado. Então, na realidade, a gente tem que dar muita atenção para isso. E, como você falou do controle da ansiedade, quando você se exercita, você, obviamente, produz muita endorfina, isso melhora tudo. Melhora o humor, melhora tudo. Com certeza. Você se sente mais disposto, você se sente mais capaz. Essa é que é a verdade. É aquela frase que é um pouco clichê, mas ela funciona. Eu acho que os clichês, se eles não funcionassem, muitas vezes não seriam clichês, né? Mas é aquilo da mente sã, corpo sã. Exatamente. E o inverso também é verdade, certo? Sim. Também é válido. E eu citei um pouco antes o nosso parceiro de Gympass, e quem gosta de surpresa, quem gosta de promoção, fica aí até o final, porque a gente tem algumas surpresinhas, mas eu já vou adiantar uma delas, que daqui a pouco vai aparecer o QR Code aqui na tela, da Usina Burger, uma das top 3 hamburguerias do Rio de Janeiro, que a gente está fazendo parceria também para essa temporada. Então, pega o celular, já fica preparado aí que vai aparecer, e no final tem outra surpresinha também. E aí, Joseph, voltando ao seu lado pessoal, a alimentação e o cuidado com o corpo é muito importante, mas, como a gente falou, mente sã, corpo são. E a mente? Eu soube que você é adepto da meditação e você pratica isso ativamente. Como que essa prática influencia a sua liderança, a maneira de lidar com os professores, com os pais, com os outros funcionários na sua carreira, nas situações desafiadoras que você tem? Eu acho que isso influencia muito. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza, porque eu não vou dizer que todo mundo precisa meditar, ou que todas as pessoas deveriam meditar. O que me causou surpresa há muitos anos atrás é que, sem mentira alguma, vira e mexe, a minha mente parecia que tinha vontade própria, alheia à minha própria vontade. Aí você fala, poxa, mas isso é esquizofrenia. Não é disso que eu estou falando. Não queria julgar não, mas estou aqui nessa posição. Isso é esquizofrenia. Não, mas não é. É porque na realidade você está ali num momento, tomando uma xícara de café, e de repente você se lembra de algo que te incomoda. Que você não vai resolver naquele momento, ou porque já é do passado, não pode ser resolvido, ou que você simplesmente nem sabe a origem. De onde que saiu isso? É engraçado, eu fiquei pensando, estranho, nossa mente parece que ela tem vontade própria, alheia à nossa própria vontade. Comecei a ler sobre o assunto, comecei a ler sobre meditação, porque dentro da questão da meditação fala-se muito em disciplinar a mente.
para que os pensamentos não sejam desordenados, para que eles não te atrapalhem. Porque uma questão do passado, se você lembra dela hoje, ela te afeta, ela já não está mais no passado, ela está no presente. Com certeza, está voltando tudo, né? Exato. Se ainda te afeta. Não vamos falar muito sobre isso, que eu teria que entrar em outras questões, mas enfim. E eu percebi que por meio da meditação e por meio do estabelecimento de uma disciplina mental, você consegue ter uma paz um pouquinho maior. E outra, o descanso que você consegue, o descanso mental que você consegue através da meditação é único. Pode ser conseguido com outras atividades, vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas você realmente se recupera muito. A pessoa que fala, que fica online 24 horas por dia, ou pensando nas coisas 24 horas por dia, eu acho que ela corre o risco de se estressar demais e até mesmo de se tornar improdutiva. Por quê? Porque a gente não resolve as coisas em determinados horários. A gente pode até pensar ou falar a respeito. Se for um pensar objetivando solução, ou pensar a respeito objetivando também solução, é produtivo. Mas só remoer, não. E às vezes, a nossa mente nos prega umas boas peças e acorda de madrugada preocupado com um problema que você só vai resolver no dia seguinte, se puder. Que às vezes nem está na tua alçada, você Exatamente. depende de várias coisas, mas ele está ali batendo na portinha da mente. Mas te tirou o sono, e no dia seguinte sua produtividade vai descer um bocado porque você teve uma péssima noite de sono. Então, na realidade, se você no momento desse, você consegue meditar, consegue dar uma disciplinada, consegue dar uma acalmada, seja isso com qualquer técnica que for, você já vai estar bem mais equilibrado, vai estar bem mais calmo e pode ser até que você durma. E aí você vai ter um dia bem menos complicado. Claro. Então, o que me levou à meditação, na realidade, não é que eu tivesse uma mente tão desordenada assim, mas que determinadas coisas me incomodavam. Aí eu comecei a trabalhar isso. Então, o reflexo disso na minha atividade como diretor é muito grande. Porque eu não vou ficar impaciente, eu não vou ficar extenuado. É claro, eu sou um ser humano. É possível. Dias em dias. São situações você tem e dias situações. e dias. Situações e situações. Mas isso me ajuda muito. Eu consigo realmente ir para casa, me desligar daqueles problemas, pelo menos momentaneamente, para retornar para eles mais bem preparado para resolvê-los. Essa é que é a ideia. Consigo também controlar determinadas situações onde você está ali, peraí, você está começando a ficar complicado. Mas calma, você vai resolver. Você vai sentar, vai disciplinar a mente, vai... Entendeu? E como que você vira essa chave? Porque eu imagino que como diretor você deve ter inúmeras responsabilidades, inúmeras pessoas para atender, para lidar todos os dias, com a cabeça pensando em vários tópicos diferentes, várias coisas para resolver. Como que você consegue parar nesses 30 minutos, 10 minutos, eu não sei quanto tempo que você faz isso? Como que você vira essa chave? Isso é interessante, que isso é uma coisa bem difícil de fazer. Ninguém faz isso de imediato. Mas com o tempo, você desenvolvendo determinadas técnicas de pensamento e de educação mental, disciplina mental, você realmente consegue. Mas o primeiro passo é você realmente ficar consciente, ou estar consciente do seguinte fato. Ao chegar em casa ou ao fazer uma pausa, se você perder esse tempo, você vai ficar cada vez mais improdutivo. Quando você chega nesse ponto, você percebe, cara, mas peraí, eu tenho que parar, eu tenho que desligar, eu tenho que descansar. A partir daí, a solução começa a vir. Porque você percebe, calma, se eu acordar bem amanhã, vou começar o dia melhor. Essa é que é a ideia. Então, existem várias técnicas, como, por exemplo, alguns autores até colocam, de você simplesmente deixar que todos os pensamentos venham à sua mente, você tentar prestar atenção em todos eles. Então não é só esvaziar, também é trazer. Porque na realidade... Tem um estigma muito grande sobre o que é meditação. Exatamente. E aí as pessoas ficam perdidas. Porque na realidade não é simplesmente esvaziar a mente, até porque... Não dá, né? Não dá. Agora, tem técnicas, você pode se guiar por um ponto, por uma imagem, um som, um mantra. Você pode também fazer uma coisa interessante, que é uma técnica simples, justamente utilizada para determinados estágios. Você deixa que todos os pensamentos venham
todos de uma vez a sua mente, você tenta se concentrar em todos eles. Normalmente você não consegue se concentrar em todos eles de jeito nenhum e nem nenhum. Durante aqueles segundos... Vem aquela avalanche, né? Que você para e você começa a perceber que você começa a ficar um pouco mais produtivo à medida que você vai evoluindo nesse tipo de coisa, você começa a ficar mais tranquilo. É uma prática como todas as outras, né? Exatamente. A gente tem que começar a fazer, né? E com o tempo, você vai vendo no seu dia a dia que você resolve uma coisa, você resolve outra. Coisas parecidas começam a acontecer, você vai adquirindo mais experiência e você vai começando a raciocinar e não é porque você saiba todos os procedimentos do seu trabalho, é que você começa a entender aqueles procedimentos, até o que deu origem a eles. Você vai ficando mais seguro, vai ficando mais tranquilo e você sabe que você consegue dominar determinados pensamentos e sensações. Se torna mais controlado, mais paciente. Aí começa a facilitar um pouco mais a vida. Não é uma questão de ser robótico, mas é só não ser impulsivo, né? Não se deixar ser controlado, mas saber administrar. Exatamente. Deixar os sentimentos virem, mas administrar eles. Exatamente. Porque vamos pegar um exemplo simples. Se você, como professor, cair na besteira de deixar que os alunos percebam o que te faz perder a paciência... Você perdeu a paciência toda a aula. Acabou. Assim, acabou. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Se você deixar que isso aconteça, tem que surpreender. Claro, mas às vezes é uma boa oportunidade para você trabalhar em cima disso também, né? Que aí você vai ter aquela demanda todos os dias, né? E funciona. O quanto que a gente não aprende sobre nós mesmos com os alunos é uma coisa que não está em gibi nenhum. Não, né? com certeza. Claro. E aí, puxando esse gancho, uma outra coisa, além da meditação, que é difícil para muita gente para começar, e para mim foi muito assim, é praticar esporte, atividade física. E a gente sabe que você também é muito adepto dos esportes, certo? De uma maneira geral. Como que você acredita que a prática esportiva ela pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e até mesmo acadêmico dos funcionários, dos alunos do Brazas? Tudo isso está relacionado. É aquilo que eu sempre digo. Se você se sente bem, você tende a se tornar uma pessoa melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, um membro melhor de qualquer coisa, inclusive da sua própria família. Quando a gente faz exercício, inclusive é interessante, porque em alguns momentos do exercício você está se esforçando para conseguir fazer aquela série, ou aquele movimento, ou guardar aquela sequência, você não está pensando nos seus problemas. Isso é parecido com meditação. É verdade, é verdade. Isso é muito parecido com meditação, porque naquele momento você está completamente separado das suas preocupações, daqueles problemas todos. Naquele momento você está se dedicando àquilo. É um momento para você existir com você mesmo, sem tanta influência assim. E isso traz um conforto mental, mesmo que não seja perceptível imediatamente, melhora. E você se sentindo bem fisicamente, você vai acabar tendo mais energia. Quando você gera endorfina, você acaba tendo um humor mais elástico. Você fica mais tranquilo, você dorme melhor e se alimenta melhor. E uma coisa puxa a outra, né? Exatamente, você se torna melhor em tudo. Eu vejo muito isso, eu vejo que assim, quando eu comecei a praticar exercícios mais ativamente, mais regradamente, eu percebi que muitas vezes aonde do passado eu iria ceder à tentação daquele biscoito, daquele chocolate, daquilo, eu falo, poxa, mas eu já fui malhar, sabe? Eu já fui fazer isso, já fiz o treino, já fiz tanta coisa, não vai ser isso aqui que eu vou me exceder, que eu vou comer mais, que eu vou pisar, meter o pé na jaca, como dizem, sabe? Então a gente tenta... A gente vê que uma coisa, consegui fazer aquilo ali, olha que legal, será que eu consigo isso também? E aí uma coisa vai puxando a outra, né? A gente vai conseguindo cuidar de... Às vezes a gente fala, por onde eu começo? A gente tem tantas coisas para resolver, tantos problemas para cuidar fora, assim, da nossa pessoa, que a gente quer, às vezes, cuidar da gente, mas a gente não sabe por onde começar. Mas a primeira coisa que a gente faz já vai puxando outras, né? E isso dá muita motivação. Certo? E aí, quais esportes que você pratica? Olha, é interessante, né? Porque eu gosto muito. Eu gosto muito de simplesmente fazer o exercício físico, mas eu gosto muito de karatê. Eu pratiquei karatê durante muito tempo. Hoje em dia eu me exercito, mas não faço mais a luta mesmo. Não dá. Aí já tá legal o tempo que eu pratiquei de luta mesmo. Eu gosto de fazer todos os exercícios, mas lutar não. Atualmente não. Mas é um esporte muito bacana, é muito bom, eu gosto também de ciclismo, é uma coisa muito legal. Então, você está sempre
trabalhando o seu corpo para se sentir melhor. A gente precisa de volta para o início, para uma das partes da nossa conversa, não é? Como ter uma mente sã se o corpo não estiver também são, não é? Claro, e isso é muito importante para todas as áreas. Eu acho que não só para a direção, mas também para o professor, para os alunos, para todos os funcionários. Eu acho que isso é uma coisa assim do ser humano. A gente tem que buscar ter essa homeostase, esse equilíbrio dentro da gente mesmo, para que a gente consiga agregar alguma coisa para fora. Sim, também, né? Com certeza. E aí a gente também sabe que além dos esportes, da meditação, você também é apaixonado por música. Certo? Sim. Você estuda música também. E de que forma a música desempenha um papel na sua vida? É interessante. Arte é uma coisa importante. Trabalhar a sensibilidade, trabalhar a questão de algo que você realmente goste. E engraçado que para mim é parecido também com meditação, porque quando eu estou estudando música, eu estou escutando uma música que eu gosto muito, eu normalmente não penso em mais nada. É aquilo. Às vezes você pega uma partitura, eu gosto de tocar violão. E... Eu também tenho. Eu gosto. Eu acho que gostar é a palavra boa, porque saber eu acho que já vai pra fora de um campo que eu não domino muito, mas gostar. Eu posso dizer que hoje em dia eu sei relativamente bem. Mas então, o que acontece? Você está lendo uma partitura, você tem ali um papel, você vai trazer aquela música de volta para a vida, ela vai soar. Quando você está lendo aquilo, você está treinando, você está escolhendo a digitação, você não pensa em mais nada. Aquilo é um momento único. Engraçado é que é uma questão muito pessoal e bastante solitária. Solitária sem nenhum peso negativo na palavra. Porque uma coisa que você faz é você e o instrumento e a partitura. É um momento só para você. É a famosa solitude de hoje, certo? E esse momento só para você está fazendo falta na vida das pessoas. Para mim faz muita falta. Eu preciso de momentos só para mim. Na meditação, no esporte, no exercício físico, na música. Isso é muito importante. Eu acho que falta tanto isso para as pessoas hoje em dia, que a gente está no celular o tempo todo. E assim, tem muitas pessoas que realmente não tem como sair daquilo porque estão tão atarefadas, mas é tão importante a gente achar um tempinho na nossa rotina para a gente dedicar somente a gente. Exatamente. Né? Desconectado de todo esse mundo que está toda hora, a gente tem tanto estímulo em volta, lutando pela nossa atenção, que é difícil a gente dar atenção pra gente mesmo. A gente esquece que a gente também tem que se cuidar, tem que fazer as próprias coisas. Exatamente. Né? Cadê aquele momento que é só seu? Aí você começa a ficar um pouco mais equilibrado. Claro. A gente tem que se respeitar também nesse sentido, né? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, se a gente fosse pensar em toda a sua trajetória, qual história ou histórias, de uma maneira mais específica ou geral, é mais memorável, emocionante, você teve nesse trajeto todo como professor, como stand-by, como diretor? É engraçado. Eu vou falar disso de uma forma assim, bem geral, porque são tantas histórias que eu acho que eu não vou, digamos assim, escolher uma específica. Porque no início da nossa conversa, nós conversamos sobre o que me fez entrar no Brazos, né? Mas o que me fez ficar no Brazos? Porque, afinal de contas, já estou aqui já tem bastante tempo. Sim. Na realidade, eu acho, se eu não estiver errando as contas, eu acho que eu estou no Brazos há 35 anos. Muito 35. Importante para a história tudo do Brazos também. É muito Com tempo. certeza. Então, o motivo que me fez entrar, a gente já falou. Agora, o que me fez ficar? Quer dizer, quando eu comecei, eu já tinha visto isso no treinamento, mas quando eu comecei a dar aulas, eu vi o nível de produção. Eu vi o quanto os alunos conseguem produzir. Porque na nossa aula a gente leva o aluno a produzir discurso mesmo. Então, eu fui vendo, e quando eu entrei, eu não peguei só iniciante, eu peguei alunos de iniciante, intermediário e avançado. Já no meu primeiro semestre. Sim. Foi divertidíssimo. Imagina. O desafio que foi tranquilo. Foi divertidíssimo. Passeio no parque, né? Exatamente. Quer dizer, então, eu pude ver quem estava entrando, que não sabiam nada, estavam ali para aprender um inglês iniciante, how are you, my name is, e por aí afora, e vi o pessoal do intermediário e vi o pessoal do avançado. E pude fazer esse acompanhamento. Então eu vi os alunos realmente aprendendo, se tornando, efetivamente falando, fluentes mesmo. Sim. E vi vários alunos entrando em seleção para firmas grandes, para companhias aéreas, pessoas
saindo do Brasil, indo estudar fora, pessoas fazendo entrevista para fazer o processo de imigração legal, falando inglês perfeitamente bem, se sentindo seguras para fazer isso. Vários alunos. Então eu conheci muita gente, eu vi a produção, eu fiz muitas amizades, continuo tendo várias e fazendo novas. Então eu tendo visto tudo isso acontecer, eu fui vendo, cara, é demais. Funciona muito bem. Isso foi me fazendo ficar. Isso foi me cativando. E o sucesso dos alunos, como você falou, essas histórias de sucesso, cara, poxa, teve aluno meu que no livro 8 conseguiu fazer entrevista e ficar. Conseguiu uma vaga em high school nos Estados Unidos. No livro 8. Num curso que são 10 livros, antes de estar formado. Do pessoal analisar e falar, olha só, não, você é capaz de fazer isso. Porque no livro 8 também a gente já tá, os alunos já estão muito habilitados a conversar fluentemente. Exatamente, né? Quer dizer, é então aí você fica pensando, poxa, caramba, e o cara estuda aqui dentro da organização, ou estuda comigo, porque eu acho que o grande orgulho de um professor é ver o aluno fazendo algo de forma assim muito boa, talvez até melhor do que ele. Você, olha, imagina o orgulho de um professor, de você ajudar alguém a fazer aquilo que você está ensinando até mesmo melhor do que você. Aí você é o cara, você é o professor. Entendeu? Então são tantas histórias que eu resolvi não priorizar nenhuma. Só te falar que tem várias. É muita coisa bacana. Muito. Nossa. Eu acho que assim, isso dá pra gente uma sensação de dever cumprido muito grande, né? Dá uma realização muito grande, assim. Muitas pessoas passam a vida inteira falando daquela coisa, qual é o meu propósito na vida, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu posso contribuir para o mundo, para as pessoas, para a sociedade? E assim, modéstia à parte, eu acho que o trabalho do professor vem com isso junto, sabe? Vem com isso atrelado. A gente já se sente muito nessa posição de que tô fazendo a diferença e é muito palpável, sabe? Então, assim, eu acho que isso motiva muito a gente a ficar e a continuar fazendo um trabalho que a gente vê que dá certo, que funciona. É verdade. Né? Não, e depois eu passei para o lado da estrutura que, digamos assim, mantém isso tudo funcionando. Quer dizer, então, ao me tornar diretor, eu continuei fazendo parte disso, naquele outro que nós já até falamos sobre isso, aqui durante nossa conversa, em que você agora eu faço parte da estrutura que mantém isso e que gera tantos benefícios. Aí é bacana ficar. Incrível, Joseph. E é uma contribuição e uma trajetória incrível que você trouxe para o Brazos. Assim, obrigado como um representante aqui, o host do Brazerscast. Eu agradeço em nome de todo mundo, porque é sensacional. E assim... sou eu quem agradece. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes disso, com base nessa sua jornada de vida toda, da sua trajetória, quais conselhos ou insights você pode dar para quem está assistindo, para quem busca uma carreira de sucesso, para quem busca, tanto na área educacional quanto em outros campos, se destacar de alguma forma? Olha, de uma forma geral, eu acho que praticamente tudo que foi dito aqui serve para a pessoa poder ouvir, refletir. Mas eu acho que o principal mesmo é você perceber, você tentar identificar se você, efetivamente falando, se identifica com aquilo que você está se propondo a fazer. É claro, a gente pode optar por determinadas carreiras, por questões relacionadas a ganhos, mas utilizando o termo que você utilizou, para que a pessoa realmente se sobressaia, para que a pessoa brilhe, tem que haver identificação, porque tem que ser feito com vontade. Eu acho que se existe a vontade, você se esforça, você vai acabar achando um meio de trabalhar. Eu me identifiquei muito com a produção dos alunos, eu me identifiquei já com o desafio inicial, era um desafio, eu queria, e vendo como funciona. Então eu acho que você tem que procurar algo que você realmente queira, com o qual você se identifique. Eu acho que se você se identifica com aquilo, você vai acabar fazendo o melhor trabalho que você pode fazer e vai sempre desenvolver. Porque nós não temos sempre o nosso melhor. Nosso melhor pode ser melhor a cada dia. Concordo. Sinceramente, eu acho que dá para fazer sim. Concordo. Eu acho que isso é muito bom, a gente saber que a gente tem sempre espaço para
Para evoluir. Sim, ninguém nunca sabe nada a respeito de coisa nenhuma. Aham. Não é verdade, mas ninguém nunca sabe tudo a respeito do que quer que seja. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente sempre sabe algo de alguma coisa. Aham. Agora dizer, eu sei tudo sobre isso, eu não tenho que aprender mais nada, eu não tenho mais o que desenvolver. Já ficou para trás. Possivelmente a análise não foi boa. Exato. É o que eu penso. Excelente conselho. E aí, para a gente chegar nesse momento final, eu gostaria de chamar o próximo quadro que a gente tem, o segundo quadro dessa terceira temporada, que é o Manda Brasas. Um nome excelente, Sim. que nós temos essa urna aqui com uma pergunta surpresa, uma pergunta que não foi preparada, não foi comentada, mas nada muito polêmico, não. E aí eu te convido a puxar uma perguntinha e responder. Vamos de ver, bate então. pronto. Espera aí. Quer uma ajuda para ler alguma coisa? Vou precisar que leia. Com certeza. Então vamos lá. Qual é a coisa mais estranha que aconteceu na infância? Interessante. Perdão, que aconteceu não, que colecionou. Qual é a coisa mais estranha que colecionou na sua infância? Poxa, eis aí uma pergunta interessante. Para que eu respondesse isso, eu teria que lembrar as coisas que eu colecionei na infância, mas você vai achar engraçado. Aham. Eu tive uma coleção de cactos. Cactos? É. Quando criança. Tá aí. Eu comecei tá aí a plantar alguns cactos e a coleção cresceu pra caramba, ficou legal. Aham. Eu tive uma coleção de cactos. Incrível. É uma planta que eu achava, que sempre achei bonita. Uhum. Tá? Sempre achei Sim. bonita, era um barato, cara. Eu era Que incrível. criança mesmo. Mas conseguia mantê-los vivos? Sim, mas Aham. tinha que, obviamente, alguns pereceram por falta de conhecimento. Até porque o cactus é uma planta, mas você não pode ficar jogando água porque é um cactus, né? Mas a criança naquela época não sabia disso. Eu vou te falar que eu tenho zero habilidade para manutenção das plantas, para o cuidado delas. Isso até é uma falha minha, mas assim, lá em casa, eu brinco que muitas vezes eu compro uma plantinha, alguma coisa, uma flor para minha noiva, e a gente traz ela para casa para morrer com a gente. Porque elas vêm, e assim, mas foi um alecrim, foi cacto, foi aquelas suculentas. Sim. A gente não consegue mantê-las. A gente dá água, a gente cuida, a gente fala, a gente conversa, mas elas nos deixam. Então, eu falando assim, eu vou deixar elas na feira, que aí elas vivem mais, vão ter um larzinho melhor, com mais vida, com uma sobrevida maior. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui, mas antes de te deixar partir, a gente do Brasas tem um presentinho para agradecer um pouquinho dessa contribuição Muito obrigado. toda que você deu. Obrigado. Esse é o primeiro presente, mas não é o único, na verdade. Porque Não além... precisa mostrar não, né? Posso ficar só. À vontade, à vontade. E além desse presente, nós temos alguns outros. O primeiro deles, com o nosso primeiro parceiro que a gente já citou antes, é com o UCI. Então você vai ganhar 2 ingressos para poder assistir a um filme em qualquer sala de cinema UCI, que eles vão ser mandados por e-mail para você. Show. E eu acho assim incrível porque a UCI, ela não é um cinema normal. Se você quiser fazer um evento, se você quiser fazer uma palestra, se você quiser fazer qualquer tipo de atividade dentro das salas que você que eles disponibilizam, vocês podem alugar e tá disponível para o público. Então é uma parceria incrível que a gente está trazendo. E além disso, nós temos um segundo parceiro que a gente tinha citado antes, que é a Usina Burger, que é o top 3 das hamburguerias do Rio. Você também vai ganhar um voucher para poder se alimentar lá, comer, tirar aquela alimentaçãozinha do fim de semana. E para você de casa que também quiser um desconto, quiser participar dessa incrível oportunidade, tá aparecendo aqui o QR Code na tela, é só escanear que você também vai ter acesso a isso, ok? Então, Joseph, foi um prazer imenso, muito obrigado, agradeço bastante a sua participação aqui hoje. Olha, o prazer foi meu, sou eu quem agradece o convite, foi muito legal bater papo, até porque me fez lembrar de muita coisa bacana, me fez pensar em muita coisa bacana e das coisas bacanas que ainda estão por vir. Com certeza, claro. Essa que é a ideia. Sempre assim, sempre esperando pelo próximo evento. Perfeito. Claro. Então, galera, muito obrigado para quem ficou até aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Voltem para a próxima semana que a gente tem mais convidados incríveis chegando. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever aqui no canal e bye bye, guys.